sal. Muito importante para o nosso corpo, mas prejudicial se usado de maneira incorreta. Uma alternativa para esse problema é o uso de temperos, que ajudam no tempero da comida e dão um gosto especial aos alimentos. Para falar melhor sobre esse assunto, hoje nós estamos nos estúdios do Coma Bem para falar com a professora Tereza Cristina Blas. Tudo bem, professora? Tudo bem. Do curso de nutrição aqui da Unifra, que vai explicar melhor para nós a questão do uso do sal e dos alimentos. Nos alimentos, na verdade, né? Os temperos. Sim. Nós esquecemos do gosto das coisas e quando a gente coloca sal em excesso no alimento, a gente passa todo o estímulo que eu der em relação ao sal. Quanto mais sal eu consumir, maior o meu estímulo para usar mais sal. E o que a gente recomenda, a gente sabe que isso leva a uma patologia bastante grave, Sim. Mas o que a gente recomenda são os temperos, ir substituindo esse sal de cozinha, que a gente chama cloreto de sódio, aos poucos. A população brasileira hoje tem uma média de consumo cerca de 12 gramas de cloreto de sódio, tá? Sendo que a recomendação da Organização Mundial da Saúde é até 5 gramas. Tá? Isso para evitar hipertensão arterial, para evitar e todos os problemas que advêm junto com isso. Então, o que a gente recomenda? Vamos deixar esse sal de lado, esse sal de cozinha de lado, porque nós temos muitos alimentos que têm uma quantidade grande de sódio. A gente pode não imaginar, mas no dia a dia, quando a gente cozinha, a gente usa o pão francês. O pão francês é rico em sódio. A gente come até beterraba, a beterraba tem sódio. Nós usamos aqueles molhos de tomate, ketchup, tem sódio. Altamente rico em sódio. Shoyu também tem sódio. Então, no dia a dia, a gente procura mascarar aquilo que a gente poderia usar em relação aos temperos que, além deles darem um gosto especial à alimentação, eles trazem benefícios enormes à saúde humana. E falando em temperos, professora, a gente costuma falar temperos, mas a gente sabe que tem um nome diferente, né? Conhecido como especiarias. As especiarias, elas são, digamos, chamadas assim, desde o descobrimento da América. Tem toda uma questão histórica, então. Tem toda uma questão histórica. Por exemplo, as Índias, lembra do Caminho das Índias? A gente estudou isso, Sim. né? No Caminho das Índias, um dos grandes transportadores e divulgadores das especiarias, a maior parte delas vinda da Ásia e da África, foi Vasco da Gama. Então, o cravo, a canela, a pimenta. Então, cada um desses temperos trouxe uma qualidade diferente para a alimentação, só que não se sabia, não se estudava até então sobre esses temperos. E o Brasil é riquíssimo no cultivo de todos esses temperos. Todos os temperos que nós temos aqui, que a gente pode mostrar para vocês, e as propriedades que eles têm, todos nós temos no Brasil. Todos são cultivados no Brasil. Para nós ter uma ideia, assim, quais são os temperos mais comuns que a pessoa que está em casa, ela pode encontrar no supermercado aqui em Santa Maria? Quais são os temperos que a gente pode encontrar com mais facilidade nos mercados? Eu posso encontrar salsa e cebola. Aliás, a salsa, se a gente for olhar para a salsa é riquíssima em ácido fólico, tá? Riquíssima em vitamina A, ela tem cálcio, ela é riquíssima em cálcio. Sim. Então, é um tempero que dá um sabor especial, tá? É um tempero que eu posso usar com todos os tipos de legumes, só não vou usar a salsinha com cenoura, porque é da mesma família. Sim. Aí eu posso usar, a cebola eu encontro com facilidade, alho, né? Alho é excelente, gente. Alho tem alicina e como tal ele melhora muito a imunidade, tá? É um antioxidante, antifúngico. A alicina tem toda essa propriedade. A cebola tem função cardioprotetora. Ela é excelente também, então para pressão arterial seria fantástico. Sem falar que dá um gosto muito, muito bom na comida, né? Deixa um gostinho especial. Gente, olhem aqui o louro. Louro, eu posso substituir o sal de cozinha, eu posso colocar louro. E o louro, além de dar um sabor muito bom, principalmente nas leguminosas, o louro melhora a digestibilidade do alimento. Não somente o louro, como o tomilho. O tomilho eu também posso colocar
dentro do feijão, que é a comida melhor, né? Que é a comida que as pessoas mais consomem, feijão e arroz. Podemos ver que a gente tem um leque, então, de opções muito grande, tanto de temperos como o tomilho, aqui temos também o louro, então é um leque de opções variado, assim, para a gente poder temperar a comida e deixar de lado um pouco o sal. Sim, sim. Por exemplo, orégano. Orégano, ele tem uma capacidade antioxidante magnífica. Contém ferro, contém cálcio, ele é excelente. Só não devemos deixá-lo muito tempo no fogo. Também dá para temperar o feijão, temperar carnes, pizzas. De vez em quando a gente come pizzas. E qual é também. A maneira correta de usar o orégano? Não deixá-lo. Se eu vou fazer pizza, por exemplo, não vou deixar esse orégano assar junto com a não pizza. Deixar ele eu coloco posteriormente. Ah. Então colocar por cima do alimento depois de pronto dá um gosto Fica especial. Muito gostoso, e é muito né? bom. Uma outra coisa que nós temos aqui, que a gente usa, é a pimenta, né, gente? Dê uma olhadinha nessa pimenta. Essa aqui é uma pimenta um pouquinho mais ardida, tá? Sim. Então, a pimenta, ela tem capsaicina, tá? Que é um vasodilatador. Então, para a pressão arterial elevada, ela seria excelente, tá? Muito bom. E ela além dela ser um grande vasodilatador, ela é antioxidante também. Sim. Da mesma forma, tem vitamina C. E não é só essa pimenta. Eu tenho os outros tipos de pimenta. Eu tenho aqui um mix de pimentas variadas, a pimenta vermelha, a branca e a preta. E onde a gente pode usar essa pimenta aí? Em todos os alimentos, até em cima de um pão. Fica bom? Eu vou pegar esse moedor e vou moer em cima do meu pão. Como a pimenta é um vasodilatador, ela é excelente para isso. E essa capsaicina que tem principalmente nessa pimenta vermelha, ela é excelente para o organismo. E já que nós estamos falando em pimenta, em grãos, qual é o mais indicado? É o grão inteiro ou o grão moído? Ela perde alguma propriedade, assim, se ela for moída? A gente sempre recomenda, o alimento tem que estar íntegro. Tá? E a pimenta como tal deveria estar também. Porque eu vou liberar mais aroma quando ela estiver integral. E eu simplesmente vou moê-la, tá? Na hora, e eu vou já só no fato de moer essa pimenta, você já sente o aroma. Sim. Tá? Então, o sabor do alimento será completamente diferente de uma pimenta moída na hora do que uma pimenta comprada. E quando você moe uma pimenta e você deixa essa pimenta em exposição ao ar, o que acontece? Você perde um pouco das propriedades dessa pimenta. Tá? Pois é, então, pimenta deve ser usada sempre, seja desse tipo, em qualquer tipo de prato, ou desse tipo aqui. Tá? É pedida em todas as ocasiões. É forte. É um pouco mais forte. Já que nós estamos falando de temperos e o uso de sal, a nossa equipe foi até as ruas saber se as pessoas têm o costume de temperar a comida com sal ou estão usando temperos. Confira agora. A senhora tem o hábito de temperar a sua comida com sal ou com algum outro tempero natural? Eu, na verdade, já não estou mais cozinhando, né? Porque a gente está comendo fora. Mas eu sempre temperava com sal, mas sempre moderadamente, né? Eu nunca fui de muito sal. Eu uso sal, mas bem pouquinho. Porque a gente tem pressão alta. Eu uso sal, mas aquele marinho e não muito, né? E a senhora tem o costume de colocar algum outro tempero para dar uma outra incrementada? Cebola e alho não pode faltar. O sazon, boto aquele outro caldo quinora, essas coisas assim que eu faço só. Uso sal também. E outros temperos, mas assim, o sazon, né, para dar um sabor mais especial. Moderação, né, que o sal demais não faz bem. Professora, como nós acabamos de ver na enquete, a maioria das pessoas elas tem o hábito sim de estar usando esses temperos, essas especiarias e estão reduzindo o uso do sal na comida, né? Isso é muito bom porque a gente vê que as pessoas estão mantendo uma vida mais saudável. E através dos temperos, elas não imaginam o benefício que estão fazendo à sua saúde, porque elas buscam a questão do sabor. Sim. Então, o que é o sabor? O sabor é o cheiro e o gosto. É verdade. Então, elas buscam isso e que bom que estão buscando. E o que elas não imaginam é a qualidade nutricional do que elas estão ingerindo. Então, isso aí é o quê?
No final, ou no dia a dia, fazendo isso todos os dias, vai trazer o quê? Um pouco mais de qualidade de vida em relação à própria alimentação, Claro. com os temperos. Professora, nós temos aqui que a gente tem a cúrcuma. A senhora poderia falar um pouquinho para nós sobre ela, onde mais ela é usada, quais os benefícios dessa... É uma raiz, né? Podemos dizer assim, uma raizinha? Ela é um bulbo. Um bulbo? Aham. Um rizoma, desculpe, é um rizoma. Um rizoma. É isto. Vamos explicar para o pessoal que está em casa, então, no que a gente pode usar ela? O que ela é boa? A cúrcuma, ela é originária da Ásia também, da mesma forma, certo? Ela tem propriedades anticancerígenas, antioxidantes, e eu posso usar ela no arroz, tá? No arroz. Eu tenho ela em pó aqui, eu posso usar ela no arroz, posso usar ela ralada para assar uma carne. O sabor dela é excepcional, gente. Dá um sabor totalmente diferente, muito bom. Realmente muito bom. E lembrar que a cúrcuma, as pessoas chamam aqui na região de açafrão da terra. Tá? E ela é corante, a gente pode ver que ela tem uma cor forte, ela dá quando um eu cor pego, na comida. Quando eu pego e fatio isso aqui e coloco junto com o arroz branco, o arroz fica amarelo. Então ele é excelente. Então ela dá uma cor especial à comida. Uma cor especial e um sabor inigualável. Sem igual. Inigualável. Eu posso usar também o gengibre, que as pessoas não costumam usar muito, mas eu posso usar para fazer arroz, para colocar no feijão também. E o gengibre é excelente também. Eu tenho gengibre em pó da mesma forma. E aqui nós falamos um pouco sobre a canela, sobre o cravo, sobre o anis estrelado. Eles são usados tanto para doce como para salgado? Da mesma forma. Da mesma então, maneira. quando eu busco o sabor no alimento, eu posso começar a usar o cravo. O cravo eu posso usar no preparo de uma carne. Aí eu vou moer esse cravo, é claro. E da mesma forma a canela. Então, fazer pratos diferentes, então, ousar. Claro. Ousar. E lembrar que a canela também, ela tem uma propriedade antiglicêmica e ela é antioxidante também, da mesma forma que o cravo. O cravo tem a ver com a questão da digestibilidade, ele é antifúngico também. Tá aí uma dica para o pessoal que está em casa saber que pode usar tanto para prato salgado como para pratos doces. O Saúde em Foco vai dar uma paradinha, nós vamos para um breve intervalo. Logo mais nós voltamos com mais dicas aqui da professora Tereza Cristina. Mas antes disso eu quero lançar uma pergunta para você que está em casa. Você sabe qual a quantidade correta de sal que você pode ingerir durante todo o dia? Nós temos aqui as opções. 2 gramas, 5 gramas, 8 gramas ou 12 gramas. Não saia daí, nós já voltamos com a resposta certa. Eu espero vocês. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta aqui com a professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição, que está esclarecendo para nós a melhor maneira de usar o sal e alguns temperos, né, professora? O que nós podemos colocar em relação a principalmente os danos que a hipertensão arterial causa ao organismo, para evitar isso, nós temos que lembrar que a quantidade de sal necessária, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde... Aí é que vai entrar a pergunta que nós deixamos no ar para o pessoal que está em casa.
se o pessoal sabe qual é a quantidade certa, qual é a quantidade recomendada, né, que a pessoa pode ingerir por dia. E aí, professora, qual é a resposta? Gente, dê uma olhadinha aqui, ó. Cada ser humano, no seu dia a dia, adulto, pode ingerir até 5 gramas. Quanto menos sal, cloreto de sódio ela ingerir, melhor. Lembrar que a média que o brasileiro ingere, gente, olhem só, por isso que nós temos tanto problema de hipertensão arterial. Aqui tem 12 gramas. 12 gramas. Essa é a média que o brasileiro ingere. E por isso que nós temos todos esses problemas que nós temos de saúde. Então, recomendado seria até 5 gramas. Quanto menos sal usarmos, melhor. E o que o sal faz na comida? O sal, ele é necessário. O sal, ele atua nas contrações musculares, ele atua na função cardíaca, ele é importante para o meu organismo. O excesso, só para você ter ideia, o excesso de sal no meu organismo chega até a reduzir a absorção de cálcio, certo? Então, o que a gente deve fazer em relação à quantidade de cloreto de sódio, de sal de cozinha, que é esse que a gente está colocando aqui? Esse que nós temos aqui para mostrar para o pessoal que está em casa. Vamos só explicar para o pessoal que está em casa. Aqui nós temos 2 gramas de sal. Aqui nós temos 5 gramas, 8 gramas e 12 gramas. Sendo que a gente sabe que as pessoas consomem muito mais do que isso, né? E o recomendado, segundo o Ministério da Saúde, é de quanto? É de 5 gramas. 5 gramas. Se a gente quiser saber quanto que dá 5 gramas, pessoal, vocês podem pegar, sabe a tampinha da caneta Bic, sem fazer comercial aqui? 5 tampinhas daquela são suficientes, veja bem, para uma pessoa. 5 tampinhas. É só lembrar que tem outros alimentos no dia a dia, por exemplo, pão francês, que é o que as pessoas comem diariamente, ele é riquíssimo em sódio. Se eu for pensar em outro, água mineral. Água mineral, eu devo cuidar muito da quantidade de sódio. Ela deve ter menos de 100 miligramas da quantidade de sódio. Então é interessante a gente olhar no rótulo a quantidade de sódio que tem na água também. Isso. Ó, eu tenho que tomar cuidado. Sal por dia é somente isso aqui, não mais do que isso aqui. Tá? É uma colher de chá. Isto. Eu não posso usar mais do que isso por dia, porque no próprio alimento, o alimento in natura, por exemplo, no iogurte natural, tá? No leite, eu vou encontrar sódio. E uma coisa que as pessoas comem e acham bem inocente, elas comem biscoito, água e sal, ou biscoito cream cracker. É riquíssimo em sódio. E um outro vilão, grande vilão do tempero, e que as pessoas usam como tempero, são esses caldos concentrados aqui. Os tabletes de caldo. Esses tabletes de caldo, ele é pequenininho, né? Mas segundo o Ministério da Saúde, esse pequenininho aí, ele tem 2.200 miligramas de sódio. Isso. E o recomendado é 2.000. 2.000. Mas isso é um exagero, né? Por isso que a gente está oferecendo essa gama de temperos, sabendo que todos esses temperos na alimentação vão promover a saúde das pessoas. Então, evitar isso aqui. Não é o sabor, não é só na boca. Sim. É o efeito deletério que isso vai causar ao meu organismo na ingestão diária disso. Então, veja bem, eu uso esse caldo, uso sal, tomo água mineral e, aliás, a melhor água, eu sempre falo, é a água da torneira. Nós temos uma água em Santa Maria de ótima qualidade. E essa água, consequentemente, vai ter uma quantidade menor de sódio. Mas por que o ser humano gosta tanto de sal? Qual é a explicação para isso, professor? É porque ele realça o sabor dos alimentos. Ele realça o sabor dos alimentos. E aí vem o nosso caminho que nós estamos nos propondo hoje. Oferecer essa gama de temperos e especiarias para que as pessoas usem isso e tenham uma qualidade de vida melhor em relação à opção que elas têm. Porque não é só dar sabor que o tempero ou essas especiarias darão ao alimento. Elas terão junto consigo uma quantidade excelente de compostos bioativos que vão melhorar o estado geral de saúde da população. Então, pela alimentação, a gente sempre diz, né? Que eu posso levar a saúde para dentro ou a doença. Claro, a escolha é minha. Mas isso também é em função também da correria do dia a dia, né? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma vida corrida e não têm tempo para parar, comer uma comida saudável, uma comida bem temperada e com pouco sal, e acabam optando pelos lanches rápidos nas ruas, que tem um excesso de sódio muito grande, né? O sódio ele é o principal mineral que é encontrado no sal, né? Isso. O sal de cozinha. Isso. E o uso excessivo disso acaba ocasionando doenças, como a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, como o AVC. Isso posteriormente. Vamos, conforme a professora falou, eu acho que a gente tem que pensar
em melhorar a alimentação, Sim. tá? Para evitar todas essas doenças que são as que mais Doenças renais também, causam óbito. O excesso de sal, conforme eu falei anteriormente, ele diminui a absorção de cálcio, ele prejudica a função renal, ele é deletério em todos os sentidos. Mas para explicar melhor essa questão do uso excessivo do sal, o nosso repórter, o acadêmico de jornalismo, Patrese Lenhart, foi conversar com a professora aqui do curso de instituição, a professora da enfermagem, que ela vai explicar melhor para nós qual é a função, o uso excessivo do sal, que ele pode acarretar algumas doenças crônicas, como a hipertensão, né? Isso, a hipertensão. Vamos ver agora na entrevista que o Patrese fez. Patrese, fala para nós como é que funciona aí essa questão do uso do sal excessivo. Pois é, Tamires. O excesso de sal pode causar hipertensão e eles podem trazer alguns problemas de saúde. Eu estou aqui com a professora Mara Marinho, do curso de enfermagem. Tudo bem, professora? Tudo bem. Quais os problemas que a hipertensão pode causar na nossa saúde? A hipertensão pode trazer problemas vasculares e problemas neurológicos. Entre os vasculares, nós temos um grande índice de hipertensão arterial. E para quem tem hipertensão, quais os hábitos que elas devem ter para controlar a hipertensão? Em primeiro lugar, assim, eu acho que está sendo comentado bastante, ultimamente tem aparecido na mídia, a questão da alimentação, principalmente o sal, né? Nós vimos até há pouco tempo, teve uma grande incidência na mídia em relação, no Espírito Santo, teve um decreto, uma lei, né, que tirava o sal da mesa. Isso vem ajudar as pessoas que não são conscientes do não uso do sal a tentar, né, fazer com que ela diminua. Bom, entre o sal, nós temos assim, a atividade física, que é super importante, o controle da pressão arterial. Muitas vezes assim a pessoa não sabe que é hipertensa, então ela tem que ter esse controle rigoroso, né, da pressão, se ela tem fatores genéticos que podem levar à doença. Ter uma boa noite de sono é importante. Boa noite de sono também é importante, atividade física, cuidar o estresse, o fumante principalmente, né, o tabagismo é um fator bem importante. E a bebida alcoólica deve ser evitada? Também deve ser evitada, associada a todos esses fatores. Tá bem, obrigado, professora Mara Marinho, do curso de enfermagem. Pois é, Tamires, no Brasil são 30 milhões de brasileiros com hipertensão. Só o Rio Grande do Sul é o 6º estado com mais hipertensos. Então devemos cuidar aí o excesso de sal. Continua com você aí e com a professora Tereza Cristina Blasi. Professora, como nós acabamos de ver, o sal ele é altamente prejudicial à saúde, né? O organismo da pessoa, assim, usar muito sal é completamente um risco de vida. Risco de vida. É um risco de vida, conforme a professora falou. O que a gente pode fazer em relação à nossa vida? Então, já que a gente aprendeu com o sal, a gente tem que tomar muito cuidado com criança. Criança pequena, na alimentação, um mínimo de sal. Porque quanto mais eu comer, mais estímulo eu terei para comer. É interessante ter essa educação alimentar desde cedo, né? A criança desde a cedo introdução dos alimentos, porque o próprio alimento tem sódio. Já tem então, sódio, o estímulo que vai levar eu comer cada vez mais. Isso, já que nós estamos falando em comer, assim, normalmente quando você vai a algum restaurante, a gente tem o hábito de comer bastante e tomar um chazinho para fazer a digestão. Isso funciona mesmo ou é um mito, podemos dizer? É um mito? A princípio, o que acontece? Quando eu colocar um líquido, geralmente eu coloco um chá, um líquido quente, a sensação que eu vou ter é que a minha digestão melhorou, mas isso não acontece. Porque quando eu colocar esse líquido para dentro do meu estômago tem uma capacidade. E ainda mais, conforme você falou, se eu comi bastante, aí a coisa complica. A gente come bastante, acho que se tomar um chazinho vai fazer a digestão mais rápida. Não, eu tenho que comer menos. Tem que comer menos, então, fica a dica. O que o chá pode acarretar? O chá pode diluir ácido, o chá pode diluir enzima. Então, em vez de melhorar o processo digestivo, ele vai diminuir essa digestão vai ser mais lenta, não mais rápida, e eu vou aproveitar mais aquilo que eu não deveria aproveitar. Então é ilusório, então. A mesma coisa que tomar qualquer tipo de líquido às refeições, é melhor evitar. É melhor evitar para o processo digestivo ocorrer de forma adequada. Nós temos uns exemplos de chás aqui, ó. Tem a camomila, que normalmente é usada para acalmar, né? As pessoas quando estão nervosas tomam um chazinho de camomila.
Tem o chá verde, que também tem a questão de ser emagrecedor, né, professora? Ele tem uma capacidade antioxidante muito boa, Que é realmente auxilia muito bom, mas não se deve tomar mais do que 400 ml ao dia. Ah, tem uma dica. E tem o chá de boldo, que é o mais indicado, né, segundo os mitos, para uma boa digestão. Eu devo tomar cuidado com esses tipos de infusões que eu tenho, porque o excesso disso pode prejudicar a função hepática. Pode ser tóxico ao meu próprio fígado, que é uma máquina maravilhosa que eu tenho dentro do meu organismo. Então, a melhor forma, em relação ao que nós falamos em relação a tempero e hipertensão arterial, as pessoas, aqueles 5 temperos maravilhosos que eu posso ter em casa, quais seriam? Vamos dizer agora, então, para o pessoal que está em casa. Gente, cebola, anotem alho, pimenta, é indispensável excelente. esses 5, então. O louro, excelente também, e orégano, gente. E é fácil de encontrar no mercado, né? É fácil de encontrar no mercado e ainda mais, eu posso cultivar em casa a maior parte deles. É interessante que tem um espacinho em casa que faça uma horta, né? Excelente. A senhora tem horta? Eu tenho. Tem uma horta? Tenho vários temperos e ter aquele tempero fresco dentro de casa, eu vou melhorar a qualidade de vida e vou melhorar a minha saúde. Ah, isso é muito bom. É interessante para quem tem uma horta em casa também, né? Cultivar. Professora, fica o convite aqui para o pessoal que queira saber mais sobre a questão de alimentos, uma vida saudável, para assistir o Coma Bem, que a senhora apresenta, que vai ao ar todas as quinta-feiras, juntamente com o professor Bebeto. Faça o convite para o pessoal que está em casa. Pessoal, toda quinta-feira, às 18 horas, a cada 15 dias, nós temos um lançamento do nosso programa Coma Bem. É um programa, agora, nessa quinta-feira, nós teremos o programa da Semana Farroupilha, não percam. Professora Tereza Cristina, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, dando dicas e esclarecimentos sobre o sal, que é tão prejudicial à saúde, e com certeza a gente ajudou bastante a pessoa que está em casa. Nada. O Saúde em Foco dessa semana fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem para falar sobre os primeiros socorros. Você sabia quais são os cuidados que tem que ter quando acontece algum afogamento ou quando acontece algum engasgamento? Fique ligado que no próximo programa nós vamos explicar para vocês. Acompanhe o TV Unifra no YouTube, pelo Unifra Online, ou mande sua sugestão na nossa página no Facebook. Até lá, eu aguardo vocês!